aqui já comentou também na live aqui, acabei de ver alguém comentando que você acerta muita coisa. Sim. Tem Você mira é boa. vidente, você joga tarô, ou você analisa as paradas, vai atrás de livros e aí você vê grande possibilidade de coisas acontecerem. Você falou sobre a tentativa de assassinato do Trump, acertou O Papa americano. Papa, você já falou algumas coisas Falei sobre a pandemia, a guerra, que ia a pandemia. virar o mundo inteiro. O que é isso? Você tem contato A informação, né? Você é um Illuminati? É mais do glúteo... Você não respondeu. Não, Illuminati não. Eu sou iluminado pela luz de Cristo, né? Você não é Illuminati, então. Eu não. Mas como que é isso? Como que funcionam essas análises essas possibilidades que você vê de... Ó, eu acredito que pode muito acontecer tal coisa. Sim. Eu acho que quando você tem um certo volume de informação e você tem a capacidade de cruzar os dados... Você não ir só no básico, né? As coisas... não dá. As coisas vão ficando claras. Quando você acumula muita informação, você consegue identificar padrões, tendências, então você fala, cara, vai acontecer isso, inclusive quando você conhece um pouquinho de história, né? Porque quem não conhece história tá fadado a repetir os erros do passado. Se você conhece a história e você identifica essas recorrências, você fala, cara, vai acontecer. A primeira coisa foi que em agosto de 2018, eu olhei o cenário e falei, cara, por um lado tem um monte de gente que quer que o Bolsonaro vença, mas tem um outro grupo que não quer. E ele tava com uma força tão grande que, olhando a história, eu falei, a única coisa de parar esse cara é tirar ele de cena, como se diz na filosofia, ontologicamente, né? Eliminar o cara. Sim. E eu comecei a fazer vídeos falando sobre isso, né? Em agosto de 2018 eu tava falando, vamos tentar eliminar o cara, Eu fiz 2 vídeos sobre isso e no dia 6 de setembro de 2018 deu no que deu, né? Então, assim, quando você vê um cara com uma força muito grande, vamos pensar num político também, o Trump. A gente sabe que tem vários interesses ali que não queriam que o Trump voltasse ao poder. E vários interesses que queriam também. Mas ele estava com uma força muito grande, levando multidões na rua. Falei, cara, vai acontecer alguma coisa com o Trump também. Só que aí, fazendo cruzamento de dados, né, misturando um pouquinho do que está na Bíblia, o que eu disse foi o seguinte... vão tentar contra a vida dele, ele vai quase morrer, mas não vai morrer, e vai dizer que foi Deus que salvou, e isso vai jogar ele lá no alto. Tem muita coisa estranha, né? Tem. O ferimento na orelha que desaparece depois. Poxa, olha só, esse caso dá uma série de 658 temporadas. Pois é, né? Porque são tantas coisas fora do script. Os caras deixaram um cara em cima do telhado, cara. Não, primeiro eu achei que... A primeira informação que eu tive é que o nome dele é Crooks, né? Que era do rapaz, o atirador. O tal do Crooks, acho que é Thomas Crooks. Ele já tinha sido visto no telhado 20 minutos antes de atirar. Como assim? Aí depois eu vi que eram 2 horas. Depois eu vi que já tinham identificado ele 3 horas. Depois eu vi que já tinham identificado ele na semana do atentado, porque ele foi no local com drone pesquisar o local. Muito suspeito. Depois descobriram que ele tinha várias visitas ao prédio do FBI na cidade. Então, assim, cara, é uma história muito estranha, muito mal contada, né? Parece que alguém ali queria que isso acontecesse, né? A equipe do Trump foi mudada. A gente viu uma mulher que batia no joelho do Trump ali. Não tem como, o pessoal do serviço secreto tem que ser maior do que o presidente. Não pode bater na cintura. Aí você vê uma senhorinha perdidaça, não sabia nem pra onde que ela olhava. Então, assim, uma série de fatores muito estranhos ali naquela situação. E eu olhei e falei, cara, não apenas vão tentar matá-lo, mas ele vai quase morrer e não vai morrer, vai falar que foi Deus. Isso eu já tirei de uma comparação da Bíblia, né? Que a Bíblia fala que o anticristo vai ser ferido com uma ferida mortal, mas ele não vai morrer. Então eu falei, cara, será que vai acontecer algo nesse sentido? Só que em vez dele ser o anticristo, vai catapultá-lo à Casa Branca de volta? Então foi um insight que eu tive cruzando uma tonelada de dados, eu soltei essa, né? Agora, da pandemia foi fácil, porque o SARS-CoV-2, ele foi precedido pelo SARS-CoV-1. Então, quando eu descobri que era um coronavírus, eu fui pesquisar o primeiro surto de coronavírus que aconteceu na China, que foi em 2003. E aí eu vi como é que funcionava, né? Que ele gerava uma resposta imunológica autoimune do corpo, né? Com a famosa tempestade de citocina. Então, eu fui entendendo o que estava em jogo. Eu sabia que o Anthony Fauci
e a EcoHealth Alliance e a Universidade da Carolina do Norte, eles estavam fazendo essas pesquisas também no Fort Detrick, lá no Pentágono. Então, assim, eu já sabia disso tudo e estava na cara que havia um desejo que isso se espalhasse pelo mundo, né? Quando eu vi que o governo chinês estava impedindo o cara de sair do bairro e ir para o bairro vizinho, mas estava permitindo o cara ir para o aeroporto e sair do país, eu falei, então existe um interesse que o negócio se espalhe. E aí, o que eu fiz? Peguei minhas coisinhas e sumi do mapa, né? Pois é. Tava morando aqui em São Paulo, peguei minha família e saí fora, falei, ó, vai rolar. Aí todo mundo aqui falando com vários médicos, né? Não, isso aí não vai rolar não, é uma coisa local. Falei, boa sorte e dei linha na pipa. Então, assim, o Putin, por exemplo, a guerra na Ucrânia, também falei antes. O Putin colocou 150 mil homens na fronteira, no inverno. Falei, ninguém faz isso, não tá afinzaço de invadir. Falei, vai invadir, é certo. Os caras, você é só gogó e tal. Deu no que deu, né? Então foram várias coisas. No caso do Papa? O Papa foi um raciocínio meio simples que eu fiz, né? Quando a gente olha... o Papa, ele sempre é escolhido dentro de um contexto. Então, o Papa João Paulo II foi escolhido no contexto que o Vaticano estava lutando contra a União Soviética, contra o ateísmo da União Soviética. Então, eles escolheram o primeiro Papa polonês, que era o Karol Wojtyła Wielura João Paulo II. Então, tudo a ver. Você pegar um polonês que é um cara de dentro da cortina de ferro que entende o problema, né, do comunismo lá e poderia fazer essa ponte. Então, faz muito sentido. Depois do João Paulo II, entrou um cara meio anacrônico, que era o Bento XVI, né? Que é o Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, né? Ele era o cara, ele era chamado de Rottweiler do João Paulo. Então ele entrou mais por uma influência ali de ser um braço direito do João Paulo II do que o homem certo na hora certa. Porque eu acho que sempre no Vaticano entra o homem certo na hora certa. Então ele não durou muito. Foram vários escândalos, várias tentativas de puxar o tapete. A gente teve naquela época os Vatilix, né? Que a galera o grupo mais progressista liberou algumas informações comprometedoras, até que houve um desgaste terrível, né? Em 2013 ele saiu do poder. Aí entra o Papa Francisco, que aí sim é o cara certo na hora certa, porque naquele momento a igreja estava enfrentando um grande problema de perda de membros na América Latina, onde eles sempre tiveram o maior número de fiéis. Então, nada melhor do que um primeiro Papa da América Latina. Então, o Jorge Mário Bergoglio, que era o argentino, ele não apenas traz esse aporte de ser um latino-americano para trazer a América Latina de volta, ele faz o primeiro evento, que é a Jornada Mundial da Juventude em Copacabana, para dar uma aquecida na juventude católica no Brasil, e ele também é um jesuíta, né? O jesuíta foi criado para quê? Para combater os protestantes, né? No contexto da Contra-Reforma. Então, o homem certo na hora certa. Aí o Papa Francisco morre, o que eu penso? Cara, a grande questão hoje é o retorno de Donald Trump. Então o Trump está querendo, até a revista Economist botou The Trump World, Trump querendo dominar o mundo, falando que vai anexar a Groenlândia, o Canal do Panamá. Então, assim, esse cara precisa ser combatido. O Canadá vai se tornar o próximo estado dos Estados Unidos. O 51º estado. Então, para frear isso, assim como eles usaram um polonês para combater a União Soviética, nada melhor do que usar um americano para tentar fazer a ponte com o Trump e falar, peraí, Trump, segura a onda um pouco. Só que assim, era altamente improvável, até depois que eu falei, no dia anterior, né, a escolha do Papa, eu até me arrependi. Eu falei, cara, pra que eu falei isso? Porque a chance disso acontecer era zero. Todo mundo tava apostando no italiano, pra que né? eu falei essa groselha? Porque tava 41 anos sem ter um Papa italiano. Exato. Aí eu pensei, cara, pra que eu falei essa bobagem? Raciocínio fuleiro. Eu tomei um susto quando foi um Papa americano mesmo. Eu só errei o nome, né? Porque eu falei que ia ser o Cardeal Dolan, que era o Cardeal de Nova York, que o Trump... elogiou.